A música dos Beatles que inspirou o assassinato de 7 pessoas. Só que antes de eu explicar o que raios que é isso aqui, eu vou contar a história por trás da música Helter Skelter, que tá presente naquele disco branquinho lançado pelos Beatles em 68. Então, bora lá! E aí, meu, se esse aqui é o primeiro vídeo meu ou dessa série que você tá assistindo, sabe que ele faz parte de uma playlist onde eu falo as histórias por trás de todas as músicas do álbum branco. Eu vou estar deixando um linkzinho aqui em cima, caso você queira ver depois, e lá no final do vídeo eu vou deixar um outro link pra você não esquecer. Então vamos lá, né? Helter Skelter é uma musiquinha composta pelo Paul McCartney. Era mais um dia qualquer e o Paul McCartney tava lá no sítio dele, lá na Escócia. Fazendo o que no sítio dele na Escócia? Sei lá, pisando em merda de cavalo. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Era de manhã, ele tinha acabado de acordar e ele começa a folhear um jornal ali pra ver as notícias do dia. Eis que do nada ele lê uma manchete que chamou a atenção dele. E era sobre uma música do The Who que tava fazendo um puta de um sucesso. E ela se chamava I Can See For Miles. Os críticos, né, essa gente muito confiável, eles estavam pagando pau pra essa música. Eu vou ler aqui uma resenha que um crítico lá da época fez sobre essa música, que provavelmente o Paul McCartney leu ela também. Um épico maratônico de símbolos blasfemos e guitarras praguejantes que marca o retorno do The Who com uma grande força perturbadora. Aí o Paul McCartney lendo isso, ele pensou, meu Deus, mas que coisa incrível, eu preciso fazer algo parecido com isso aqui. E foi aí onde ele começou a compor Helter Skelter. Só que detalhe, no momento da composição, até o lançamento de Helter Skelter, o Paul McCartney não tinha escutado essa tal de I Can See For Miles do The Who. Ou seja, ele compôs a música imaginando como é que seria esse épico e maratônico símbolos blasfemos. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que diabos é um Helter Skelter? Para responder essa sua dúvida, eu vou deixar o próprio Paul McCartney respondê-la nesse livro maravilhoso aqui, ó. É uma espécie de tobogã construído em forma espiral em torno de uma torre. É isso aqui. Basicamente, brincamos nele um montão de vezes na infância. Você sobe as escadas por dentro, pega um tapete, tipo um saco de estopa, senta em cima dele, desce escorregando e sobe de novo. Então é isso, Helter Skelter é uma música que inspirou 7 fucking assassinatos baseado na porra de um tobogã. Calma, a gente já chega lá. Uns 30 anos depois que essa música foi lançada, o Paul McCartney falou isso aqui, ó. Eu tava usando o símbolo do escorregador como algo que se projetava de alto para baixo. A ascensão e a queda do Império Romano. E essa era a queda, a morte, a derrocada. Ou seja, interpretando isso que ele falou, e a minha própria interpretação da música, é quando tu tá lá no topo da vida, tu és o maioral, tu és um cara foda, aí do nada tu cai e tu vira um merda de novo. Eu acho que é isso. Agora vamos falar sobre quando ela foi gravada, que tem umas coisinhas bem engraçadas. Ó, eu li alguns livros e algum deles passaram algumas informações um pouco diferentes entre si. Ó, um deles falou que a primeira versão de Helter Skelter, que não é essa que a gente conhece hoje, foi gravada em um take de meia fucking hora. Ou seja, imagina os caras lá tocando durante meia hora sem parar essa porra dessa música. Aí um outro livro disse que eles gravaram em 3 takes. Um de 10 minutos, um de 12 e um de 17 minutos. Então, eu acho que faz muito mais sentido esses 3 takes aí. Aí como eu tava falando, essa primeira versão de Helter Skelter não era bem como a gente conhece hoje. Ela era bem mais lenta, a duração era bem maior. Aí tá, eles gravaram essas primeiras versões de Helter Skelter, só que eles resolveram deixar ela ali parada pra eles fazerem uma outra coisa, tipo gravarem outra música pro álbum branco. Aí 2 meses depois, o Paul McCartney reformulou Helter Skelter, só que quando eles foram gravar de novo, eles estavam sem a presença do George Martin, que era o produtor deles e trabalhou com os Beatles desde sempre. Aí os cabeças da EMI, que eram os donos dos estúdios que os caras da banda estavam trabalhando, eles escalaram um carinha chamado Chris Thomas para trabalhar com os Beatles enquanto o George Martin estava fora. Só que esse Chris Thomas, nos próximos anos, ele teria um currículo bem invejável. Ele viria a trabalhar com o Pink Floyd, com o Elton John, com o INXS, só gente de qualidade. Aí quando o Chris Thomas entrou no estúdio pra ir lá falar pros Beatles que eles iam trabalhar com ele, Paul McCartney respondeu o seguinte, isso é fato, tá? Não tô inventando isso não. Bem, se você quiser nos produzir, fique à vontade. Se não, podemos simplesmente mandar você se fuder. Tá bom. Cavalo! Aí tá, eles foram lá e gravaram 21 takes dessa versão nova de Helter Skelter, que é essa porrada que a gente conhece hoje. Aí no fim eles escolheram o próprio take 21º, que é aquele take onde o Ringo grita lá no final, ah, eu tô com bolhas nos dedos.
E sim, isso era verdade. O Paul comentou, não era piada. No fim do take, as mãos dele estavam sangrando de tão violenta que era a batida. Vale lembrar que lá no minuto 3:19 aparecem alguns sons de trompete, saxofone, e foram tocados pelo próprio John Lennon e o Mal Evans. Mal Evans, pra quem não sabe, era o road dos Beatles. O road é aquele cara que acompanha as bandas nos shows pra ajudar com o que eles precisam e tudo mais. Aí o John tava no saxofone e o Mal Evans tava no trompete, que inclusive eles fazem um solo bem legalzinho até. Agora sim, chegamos no momento sombrio desse vídeo. Charles Manson! Você já ouviu esse nome? Eu vou fazer um breve resumão de quem foi o Charles Manson. Ele foi um assassino de merda. É isso, ele foi um assassino de merda. E ele era fã dos Beatles. Inclusive, lá no mês de dezembro de 68, ele comprou uma cópia do álbum branco e chegou pra casa, foi ouvir. E assim, o Charles Manson, ele já tinha um histórico não muito bom com a polícia, de roubo, de violência e tudo mais. Aí ele ouvindo o álbum branco, como ele já era um cara que não batia muito bem, ele começou a pegar várias referências nas músicas que simplesmente não existiam. Tipo, ele tinha certeza que os Beatles eram os 4 anjos mencionados no livro do Apocalipse do Novo Testamento. E que através das músicas deles, eles estavam se comunicando e avisando que ia acontecer algo horrível na sociedade. Mais especificamente que os negros iriam se rebeliar contra os brancos. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas qual que é o sentido disso? Não tem, cara, o cara é louco. Então, por exemplo, no caso de Helter Skelter, no verso Coming Down Fast, que significa se aproximando rapidamente, ele achou que os Beatles estavam se referindo aos negros que estavam se aproximando rápido pra fazer a rebelião e tudo. Não, é muito louco. Aí assim, o Charles Manson, ele previu um dia que fosse acontecer essa tal rebelião. Aí quando chegou o dia, não aconteceu nada, obviamente, porque ele tava louco. Aí ele mesmo foi começar essa tal revolução, achando que ele fosse o 5º anjo junto com os Beatles. Chega a ser irônico, né? Aí o que ele fez? Ele recrutou um grupo de meninas e começou a influenciar elas. Porque infelizmente, velho, o Charles Manson, ele era um cara muito inteligente. Ele sabia conversar, ele sabia convencer as pessoas. Então ele recrutou um grupo de meninas e falou pra elas matarem um grupo de pessoas lá em Los Angeles. Mais especificamente um grupo de pessoas lá na casa da atriz Sharon Tate. Aí tá, as meninas foram lá, mataram todo mundo. Aí o que elas fizeram? Mandadas pelo próprio Charles Manson, elas pegaram o sangue das vítimas e começaram a escrever palavras nas paredes. Mais especificamente as letras das músicas dos Beatles. Então, por exemplo, lá estava escrito Helter Skelter, que inclusive está escrito errado, Death to Pigs, que é uma referência para aquela outra música do álbum branco, que é Pigs, e Rise, que era uma referência para a música Revolution 9, que já tem vídeo aqui no canal, o link tá aqui. Aí beleza, passou um tempo, o Charles Manson e as meninas foram presos. Aí em uma das audiências que o Charles fez, ele revelou que ele tinha sido inspirado pelo álbum branco. Aí depois que os Beatles ficaram sabendo disso, todo mundo ficou devastado e tudo mais, tanto é que o Paul McCartney por muitos anos não tocou Helter Skelter em shows. Então assim, esse caso do Charles Manson é bem complexo, eu só dei um resumo assim por cima. Eu vou deixar um link nos comentários caso você queira ver esse caso, caso você queira assistir depois completo aqui no YouTube. E lembra que eu falei que desde a composição e o lançamento de Helter Skelter, o Paul McCartney não tinha escutado aquela música do The Who? Pois é, quando ele ouviu, ele ficou meio decepcionado, porque a música não era tão foda, tão frenética igual estavam falando. Inclusive Helter Skelter é bem mais pesado. É isso, esse foi o vídeo. Vou estar deixando aqui as playlists que eu falei em cima. Essa aqui é sobre o álbum branco e essa aqui é sobre todas as músicas dos Beatles que eu já falei nesse canal. Deixa um like nesse vídeo pra eu saber se você gostou e se inscreve pra mais vídeos como esse aqui. E é isso aí, forte abraço!